Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que mais uma vez vai falar de uma novela que é inspirada em um famoso livro. Novela das 6, né? Novela das 6 tem essa questão, né? De trazer aí clássicos da literatura, né? De trazer de volta uma história que você teve que ler o resumo pra passar no vestibular, às vezes pra fazer um trabalhinho de escola. É isso, né? A novela das 6 traz esse resgate cultural. E o resgate da vez vai ser com a novela Amor Perfeito, que está aí chegando na faixa das 6 e é uma adaptação do livro Marcelino Pão e Vinho. E aí você, com certeza, você quer saber a história dessa novela, quem é a personagem da Camila Queiroz, se você quer perder seu tempo assistindo essa novela, então o que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai contar a sinopse e depois falar que a gente não sabe muito bem se a novela vai ser boa ou vai ser ruim, porque a novela não estreou ainda. É isso. Antes de pedir para você se inscrever no canal, eu vou falar para você dar uma olhada no nosso clube de membros. Tem maiores informações aqui embaixo. E se você fizer parte do Plano Maneco, você tem acesso a algumas vantagens, como receber todos os vídeos do canal antes das outras pessoas, ter uns stickers e também ter acesso a 2 vídeos extras todos os meses. É isso, tem vídeo da gente falando de todo e qualquer assunto, desde fofoca até review, recomendações, enfim. E tem algumas pessoas perguntando nos comentários se quando você acessa o plano, você tem acesso a todos os outros vídeos que já saíram, e a resposta é sim. Então, se você começar no Plano Maneco hoje, você vê todos os vídeos que já saíram desde o primeiro, então dá tempo de maratonar aí. Bem, Amor Perfeito. O que se trata Amor Perfeito? Nós trouxemos aqui uma sinopse que a gente pode ou não ter entendido, porque né, a gente não assistiu isso antes. Então a gente pode errar alguma outra coisinha, mas aí a gente vai culpar quem? A gente vai culpar a Globo. Assessoria de imprensa que mandou. Um abraço, Zamês, obrigado pela sinopse. Mas vamos falar que Amor Perfeito é uma história ambientada lá pelos anos 30, anos 40, lá no interiorzinho de Minas Gerais. E nessa novela a gente vai conhecer Marcelino, o personagem do Levi Assaf. Pra quem tinha dúvidas que realmente era uma adaptação, o nome do moleque é Marcelino. Né? Então, zero dúvidas agora, né? E aí ele é acolhido pela Irmandade de São Jacinto dos Clérigos. O que o pobre Marcelino não sabe é que existe uma história por trás de sua origem. O Marcelino The Oranges, né? O Marcelino a origem aqui, a gente vai lá e conhece a Marê, né? Que é a Camila Queiroz, que é uma moça que faz faculdade de administração. E aí, né, enquanto tá fazendo faculdade, tem um tempinho livre, acaba se apaixonando por Orlando, que é o Diogo Almeida, um jovem médico, né? Será que nessa época já tinha aquele meme de quem faz administração porque não sabe o que é na vida? Ah, não sei. Pode ser que será? Eu, aliás, nem sei se isso hoje em dia ainda funciona, né? Na minha época, quando eu entrei pra faculdade, o meme era se a pessoa não sabia o que queria, ia fazer administração. Não sei como tá hoje em dia. É, mas é meio que isso, né? E minha mãe é formada em administração. Olha eu ofendendo as outras pessoas aqui gratuitamente. Temos essa informação. Ela falava que a administração era um curso completamente ruim pra fazer se você não tem uma empresa pra assumir depois. Que é tipo um curso que funciona muito bem pra quem tipo, vai assumir as empresas dos pais. Pra herdeiro. Tem muito... Agora, tipo, se você for apenas uma pessoa, tipo, normal, você vai ter que, tipo, lutar bastante ali pra conseguir. Mas a gente tá numa novela de época, né? Então não é assim, vamos, a gente se apaixona e aí a gente fica junto e aí a gente casa e pronto, acabou, né? É rápido, fácil. Se bem nem que na vida é assim, né? Mas na novela de época é um pouco pior. Porque, o quê? Ela tá comprometida, né? Claro, sempre tem que ter. Ela tá apaixonada, viu um moço ali, mas eita que tem um namorado aqui, tem um noivo, né? Que é o Gaspar, que é o Thiago Lacerda, né? Só que assim, o que acontece? Ela é apaixonada por Thiago Lacerda, por ele ter o rosto de Thiago Lacerda, por ele ter feito o médico Lúcio um dia, ser um homem tão, né? Não. É só um casamento por interesse, que foi promovido pelo pai dela, que é o Rubião, que é o Paulo Gorgulho. Então, assim, tá casando por interesse com o Thiago Lacerda, mas meio que achou um boy ali que ela achou que era mais interessante, aí agora vai ter que tentar viver esse amor. Nossa, o Thiago Lacerda é bem mais velho que ela, né? É normal, né? Novela de época tem esse tipo de coisa. O que acontece é o seguinte, é que o Leonel, que promoveu esse casamento aí entre a Maré e o Gaspar,
Leonel, ele vai de arrasta pra cima, ele vai de link na bio. Porque ele capota, ele morre, né? E aí a Gilda, que é sua esposa, que é interpretada por Mariana Ximenes, que é a madrasta da Maré, ela move seus pauzinhos ali e faz com que a Maré seja acusada de ter matado o próprio pai. É uma coisa que você faz normalmente, né? Você tá ali, numa boa, de repente você mexe seus pauzinhos e faz com que sua enteada seja acusada de um crime gravíssimo. E aí nisso a Maré é presa, só que ela não sabia que ela estava grávida do Orlando. Olha só. E aí o Orlando, ele vê toda aquela situação, ele vê aquela confusão, ele fica lá sem seu amor, sem sua noiva, sem qualquer tipo de comunicação e decide ir embora do país. Porque, né, estamos falando de uma novela de época, então tem que ter algum problema de comunicação grave. E não tinha WhatsApp, não tinha como achar a pessoa no Instagram e mandar uma DM, não tinha como fazer esse tipo, né? Sem saber o endereço da pessoa, nunca mais acha. Maré está presa, acusada de um crime que não cometeu, sendo que a Gilda, sua madrasta, organizou isso. E aí tem o Orlando, que é o grande amor dela, que está em outro lugar e depois volta ao Brasil. E no meio disso tudo tem um filho dela que foi sendo criado por clérigos. É isso, né? E todo mundo vai ter que se encontrar em uma dada hora, né? Sim. Filho descobrir que é filho dela e o ex descobrir que ela ainda gostava dele e ainda teve um filho. E no meio disso, é óbvio, Mariana Ximenes vai tentar atrapalhar a vida dela, pois é uma vilã e está vestindo preto, né? Desde a primeira cena. É uma novela que é escrita por quem? Do Rashid em carreira solo, né? É, porque a Thelma era a parceira da Duca em várias novelas, tipo Cama de Gato, Órfãos da Terra, Cordel Encantado. Aí a Globo deu uma separada nas duplas, né? Sim, falou, olha, Duca vai de carreira solo com outros colaboradores. E aí ela vai escrever a novela com o Júlio Fischer e o Elísio Lopes Júnior. E o Júlio Fischer, aí ele vai fazer a primeira novela dele como autor principal desde o quê? Sol Nascente. O que era Sol Nascente? A novela em que Giovanna Antonelli faz a nossa Scarlett Johansson e vem como japonesa, com o Luiz Melo que tinha que usar uma fita adesiva para deixar o olho dele um pouco mais puxadinho. Uma novela terrível, né? Então toda vez que eu leio isso eu fico pensando, ok, vamos dar uma chance. As pessoas erram, quem não comete erros. Mas, longe de mim de querer defender as outras pessoas, né? Porque aqui a gente tá no canal pra quê? Pra atacar as pessoas. Mas o Júlio Fischer, ele assumiu a novela Sol Nascente, porque era do Walter Negrão, que teve um problema de saúde, e aí a novela foi assumida pelo Júlio Fischer e pela Suzana Pires, aquela lá que fazia a mulher de peruca lá em Fina Estampa. O Walter Negrão soltou a bomba lá e eles tiveram que segurar. Pode ser isso. A ideia não foi dele, né? Pelo menos Sim. ele tem isso. Ele tem isso a seu favor. E aí, além disso, a gente tem o Elísio, né? Que é roteirista, o Elísio Lopes Júnior, que escreveu o filme Medida Provisória, que inclusive é um filme muito bom. Essa novela tem um grande elenco. Por quê? Porque é uma novela da Globo, a gente espera que tenha um grande elenco. Se não tiver grande elenco, as pessoas nem ligam lá, né? Então vamos ter nomes, que alguns nomes a gente estavam meio sumidos da televisão. Vamos ver, por exemplo, Antônio Pitanga. A gente vai ver Babu Santana, que se livrou depois daquela última roubada, que foi Salve-se Quem Puder. Vamos ter Bruno Montaleone, que talvez você não conheça aí, mas foi o grande Matheus Pinto de Ouro. O grande Matheus Pinto de Ouro, a gente tava com saudades. Eu talvez não, né, porque ele atuava meio mal. Mas ele estará aqui... Não, mas ele ficava nu. Disso eu tenho saudades. Agora da atuação, eu já não sei dizer. Agora ele vai estar vestido. Da 6, né? Vai estar de época ainda. Ele vai estar muito vestido. Então não sei. Teremos Carmo Della Vecchia. Misterioso, será? Será que o personagem tem um grande mistério que será revelado só no final? Teremos Carol Castro. Teremos Daniel Rangel. Juliana Alves. Lucy Ramos. Paulo Betti. Tonico Pereira. Tony Tornado. Zezé Polessa. E grande elenco. Como vocês já devem ter percebido, né? O livro a novela é livremente inspirada no livro, né? Marcelino Pão e Vinho, de 1953, do espanhol José Maria Sánchez Silva. E o livro virou um filme muito famoso, que saiu lá em 1955. Então é uma história meio que todo mundo já tá ligado, né? Uma história dessas histórias clássicas mesmo. E assim, mas tem umas diferenças, né? Nessa versão, que é novela, né? Enfim, livre adaptação. A arte tá aí pra gente, né, modificar de acordo com, né, com os tempos. Nossa, que vão mudando e tal. Enfim. O Marcelino, nessa versão,
ele é criado por... O Marcelino de verdade, né? Ele é criado por Freis, né? E aí ele começa a conversar com uma estátua de Jesus Cristo. Porque o quê? Jesus Cristo é seu grande amigo, não é? Ele tá lá no negócio dos clérigos e tem uma estátua gigante lá de um homem, ele começa a conversar, né? Vamos conversar com ele, é o que tá tendo, né? Não tinha como ele fazer amigo pela internet, né? Então, aqui. Aí, assim, depois de dar muito... E ele, como ele ficava conversando meio, tipo, esquema de amigo imaginário, ele ficava dando pão e vinho pra estátua, né? Tipo, tô comendo aqui, vou dar pra ele, porque fica feio, ele, né? O menino que aprendeu a repartir e tal. E aí, Jesus falou, pô, gostei, né? Fui muito bem alimentado, eu vou ajudar você a encontrar sua mãe que tava morta, né? E aí, o que acontece? A mãe, como aqui, gente, já deu um spoiler, a mãe tava o quê? Morta. O que o Jesus fez com o Marcelino? Matou o menino. Que horror! Foi de arrasta pra cima, foi de Americanas, né? Ele morre no livro e aí o corpo dele é encontrado por esses religiosos. O menino conversava com uma estátua de Jesus Cristo, dava pão e vinho direto, e Jesus falou, pô, legal, vou te levar pra conhecer sua mãe morta. E aí leva pro além? Exatamente isso. Tipo, vem cá, vamos conhecer sua mãe. Vem cá, tem um negocinho pra te mostrar aqui, ó. Ó! E... Aí foi de subir aos céus, né? Os animaizinhos subiram de 2 em 2. Ele parece aquele nicho de história de criança europeia sofrendo. É, que é um nicho super comum, né? Você bota uma criança tipo, sofrendo, mas que tudo dá certo no final. Sim, não, mas não dá, aí é que tá, né? Porque o Charles Dickens, eu tô apontando pra trás, porque eu tenho um box do Charles Dickens aqui atrás, porque eu gosto muito dele. Mas, pô, os caras no livro do Charles Dickens são as crianças, Dickens, né? Não tem um respiro, pô. Tipo, é uns livrão desse tamanho, assim, que a criança só vai passando pelo Vale da Sombra da Morte, sabe? É enganada, arruma uma pessoa que quer ajudar ela, mas, tipo, em troca de coisas, depois perde tudo. Enfim, é meio nesse esquema aí. Aí, originalmente, a gente já tinha falado sobre esse assunto no nosso vídeo sobre o retorno da Camila Queiroz à Globo. Se você não viu, sugiro lá que você veja, porque Por favor. Tem a lista completa, mas muitas atrizes foram cogitadas para o papel da Maré. E aí a Globo pensou, você tá fora aqui do meu RH, você não tem tantos seguidores assim, você é isso, você é aquilo. E no fim acabou decidindo trazer Camila Queiroz de volta porque não tinha mais quem chamar. Já tinha cogitado todas as pessoas. Bom, enfim. Mas tem uma coisa, né? O Jesus Cristo também vai aparecer nessa novela, né? Na novela. Ah, sim. Espero que não pra matar o Marcelino, né? Deus queira, né? Porque, pelo amor de Deus, um trauma só, né? Já tá bom, não precisa mais. Enfim, aí o Thiago Lacerda, ele originalmente ia ficar com o papel de Jesus Cristo. Pra quem não lembra, o Thiago Lacerda, ele já fez, inclusive, o Jesus Cristo lá na peça Paixão de Cristo. Né? Ah, sim. Né? Mas o papel na novela acabou indo pro ator Jorge Florencio e o Thiago Lacerda ficou com um papel de homem que queria casar com Camila Queiroz e foi, né, talaricado. Ele saiu de Jesus pra virar um vilão obsessivo. Mas aí, falei, pô, o Thiago Lacerda teve essa coisa aí de ser Jesus. Inclusive tem uma treta por causa disso, né? Ai, a treta é muito bom de se trazer. Não tem nada a ver com o assunto novela, mas a gente gosta da treta. Nada, mas, tipo, já que a gente lembrou que ele fez Jesus na Paixão de Cristo lá, e assim, era galã, a galera era, tipo, apaixonada por Thiago Lacerda. Então, o que aconteceu? A gente estava em plenos, né, época de programa de Gugu Liberato, e a audiência, a guerra pela audiência, era algo que era levado muito a sério aos domingos. Então, o que o Gugu fez? Por que a gente não pega uma sunga que o Thiago Lacerda usou na Paixão de Cristo, né? Porque aí tem o quê? Tem a coisa da religiosa, né? Sim. E ainda tem a coisa de ter sido uma sunga usada por um galã, um grande galã. Tem o religioso e o profano no mesmo Exatamente, item. Não é arte ali, né? Uma coisa assim que traz muitas camadas, né? Tá sendo profana, mas ao mesmo tempo aquela sunga está abençoada, só que aquela sunga está abençoada, mas também tem a coisa carnal do homem, enfim, né? A vida aqui acontecendo. Você tá inspirada hoje, Larissa, parabéns. Obrigada. E aí, o que aconteceu? Ele resolveu leiloar, né? Porque, o quê? Vamos leiloar. Sempre tem alguma campanha acontecendo nos anos 90, né? Então é sempre bom levantar fundos pra alguma causa. Devia ser, imagina, pro Teleton, sei lá, uma parada dessa, né? Sempre era assim. E vamos leiloar, porque essa era, sim, a sunga que o Thiago Lacerda estava usando no dia da Paixão de Cristo. Só que o que aconteceu? Naquela época, Gugu não era, assim, um mártir da ética, né? Não era, nossa, pô,
Gugu Serilibar, parará. Falso PCC? Tivemos, né? Tivemos. Pra quem já fez falso PCC, o que é fingir que a sunga do Thiago Lacerda, que não era do Thiago Lacerda, era do Thiago Lacerda? O que o Gugu fez? Botou uma sunga falsa. Era uma sunga falsa. Suposta sunga. Suposta sunga do Thiago Lacerda. Só que isso ele não contou, né? Não. Senão não ia Falou vender. que não. Aqui é a sunga do Thiago Lacerda. E incomodou uma pessoa. O dono da suposta sunga, né? Porque o Thiago Lacerda falou que não era sunga dele. Não, essa sunga eu jamais usei. A minha tá aqui em casa guardada. Inclusive, acabou de sair da lava-roupa. Tá ali secando no varal. Por que o Gugu está leiloando? Não estou entendendo. Ou senão, a sunga ficou em situação tão de barril, joguei fora. O que o Gugu está achando que ele está leiloando? E aí, Eu ficaria muito triste se eu tivesse comprado uma sunga Nossa, usada por Thiago Lacerda. De repente, descubro em polêmicas, sei lá, na revista Contigo lá, descubro uma treta que o Thiago Lacerda não usou a sunga, que eu paguei uma fortuna. Não, você liga na Sônia Abrão, a Sônia Abrão tá lá falando, né, da suposta sunga, imagina. Se tinha uma coisa que os anos 90 gostavam, era guerra de audiência, enganar, né, matéria sensacionalista um pouco assim, e processinho. Claro. Bobeou, vamos de processinho. E o Thiago Lacerda falou, sunga que não era minha, sendo leiloada na TV, sem a minha autorização, vamos de processinho. E aí, foi de processinho. Em cima do Gugu liberado. E ganhou. Sim, ganhou, Gugu perdeu esse processo. Porque a sunga não era dele mesmo, né, gente? Tipo fazer. Era apenas um simulacro da realidade ali que o Gugu quis inventar e achou que ia colar, que ninguém ia saber. E aí é isso. Essa é a grande história que nós temos. Que a gente quis trazer, né? Porque curiosidade é bom. A gente gosta de edificar as pessoas com informações muito relevantes à estreia da novela. Vai que você não viveu os anos 90 e não sabia dessa história da sunga do Thiago Lacerda. Pois é, né? A gente tá fazendo esse serviço aqui. Aí, por exemplo, se o Thiago Lacerda aparecer de sunga em Amor Perfeito, fique prestando atenção caso apareça um leilão depois, pra não acontecer isso de novo, né? Voltando ao tópico novela, que eu acho que é o que as pessoas clicaram no vídeo pra descobrir. Essa não é a primeira versão de Marcelino Pão e Vinho nas novelas brasileiras, porque a Tupi, em 58, fez uma versão da novela. Então fica esse registro. E também eu vou trazer uma informação muito importante, porque assim, o público mais novo que acompanha o canal é um público que, por exemplo, teve infância nos anos 2000 e etc. Então essas pessoas foram impactadas pela história de Marcelino Pão e Vinho, porque havia um desenho animado que passava no SBT com essa história. Não sabia que é um desenho japonês, é um anime. Que Olha passava. só! Na verdade, é uma coprodução, porque várias emissoras de vários países se juntaram, fizeram uma vaquinha. Pra traumatizar as crianças juntas. Para traumatizar todas as crianças. Aí teve delícia. A Televisa do México, teve a TF1 da França, e aí todos esses canais fizeram uma vaquinha, um rateio, né? E aí mandaram tudo pra Nippon Animation, que é um estúdio japonês que faz anime. E a Nippon Animation, ela é especialista em animes de crianças europeias sofrendo. Se você vê todos esses animes que teve adaptação de livro europeu, de crianças sofrendo, perdendo família, morrendo no último capítulo, tudo foi feito pela Nippon Animation. Então ela estava gabaritada para fazer a história de Marcelino Pão e Vinho. E aí ela foi transmitida no SBT. E o legal é que a animação... Acho que eles não conseguiram juntar tanto dinheiro assim. Eu achava que era anime antigo. Eu achava que era tipo anime dos anos 80, que o SBT tava passando em 2000. Mas não, era dos anos 2000 mesmo. Era novo. Era novo. Era só... Era Aesthetics, né? Pois é, eles pegaram o estética de desenho velho. Você ficou animado com essa novela? Novela das 6, né? Isso é uma cara de novela das 6, das mais clássicas, assim. É, novela de época, baseada em livro, mocinha sofredora que se diz à frente de seu tempo. Eu não tenho muitos sentimentos, assim. Pra mim, é uma novela das 6 clássica. Em geral, aquela novela que passa na média, novela 3,5, assim, de 5, sabe? Novela que você tá ali tomando um cafezinho, às vezes, e aí você liga lá e assiste. Tenho a impressão que vai ser isso, assim. E estou com grandes expectativas quanto a Mariana Ximenes fazendo a vilã da novela. Sim. Porque ela faz ótimas vilãs, ela faz ótimas mulheres malditas, tal qual a gente viu nos Tempos do Imperador. Que diziam que ela era uma protagonista, mas ela era uma mulher maldita ali. A talarica com dança de barral. Sonsa feito, né? Eita, essa era Sonsa. Então eu acho que agora, como vilã oficial, ela vai mandar bem. Mariana Ximenes é uma grande atriz. Eu acho ela muito competente, a Mariana. Tipo, em todos os papéis que fez. Mesmo desde mocinhas... Mesmo Haja Coração?
Aí, coitada, não era culpa dela. Aí essa a Ela gente fez esconde o da que pôde. fanbase, né? Eu acho que a gente gastou mais tempo falando da sunga do Thiago Lacerda do que falando da história da novela. Mas por quê? Porque a história da sunga é muito boa. A novela a gente não sabe ainda. Uma coisa interessante dessa novela é que tem representatividade, né, negra. Sim, tipo, a Globo tá se esforçando com isso. É, A gente tá engatinhando, né, nessa questão da equalidade. mas já é interessante, assim, você vê que em todas as novelas tem em papéis principais, né, atores negros, Pois é. então. E é isso, vamos ver aí a volta de Camila Queiroz, vamos ver como é que vai ser essa história, se vai ser muito melodramática, se vai ser interessante. E, né, estreia aí logo mais pra gente. E daqui um mês, obviamente, a gente volta. Vai ter live. Agora a gente não faz mais o vídeo de primeiro capítulo, de primeiras impressões do primeiro capítulo. Então a gente faz uma live com vocês. Então logo acabe a novela, a gente já entra ao vivo aqui. Assim, quando o jornalista do jornal local falar boa noite falar pra boa vocês, noite. a gente já vai estar aqui falando. Aí a gente vai comentar juntos o primeiro capítulo, então fiquem ligados, a gente vai deixar todas as infos das nossas redes sociais, mas fiquem ligados aí que... Então, fiquem atentos à nossa live e também fiquem atentos aqui ao canal no geral, né? Se inscreva aí pra saber sempre que sair vídeo novo, que a gente fala sobre novela, reality show ou qualquer outra coisa que vier aparecer na nossa televisão, a sunga de Thiago Lacerda. E também segue a gente nas redes sociais, que elas estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. É isso, conta pra gente se você tá animado com essa próxima novela das 6, se não, se você vai assistir, se você não vai assistir, se você gostou da volta de Camila Queiroz. E o vídeo de Mar do Sertão não vai ter, a gente não assistiu Mar do Sertão o suficiente. Então, assim, antes de me perguntar, o vídeo, a gente vai fazer o último capítulo só, que é o que a gente sempre faz. E é isso, o balanço geral. Inclusive, a gente vai ficar devendo, tá? A gente vai ficar devendo, então é isso. Não adianta ficar muito perguntando aí, não vai ter, né? A gente não vai fingir que a gente Pois é, viu seria o muito negócio, desagradável a gente a gente fazer algum vídeo assim, como se a gente tivesse assistido religiosamente. Inclusive, Então... fica a sugestão, inclusive, pra ler os textos do Zamenza, né? Que ele acompanha religiosamente a Ai, novela das 6. sim. E são ótimos os textos de crítica, a gente inclusive pode deixar aí na descrição. Então vão aí embaixo ver que vai Sim. estar aí. E a gente concorda com ele. Sim. É isso. E até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.